Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a mais uma aula, né? Hoje é a aula de lógica de predicados. Então, as duas últimas aulas nós falamos da lógica proposicional e hoje nós vamos falar da lógica de predicados, certo? Então, a gente vai ver o que diferencia a lógica proposicional da lógica de predicados. Então, o que não é possível expressar na lógica proposicional? Então, a gente vai ver o que a gente não consegue utilizar da lógica proposicional para ser provado, e vamos verificar que a lógica de predicado é uma extensão da lógica proposicional, em que ela tem um poder de expressão maior, certo? Ou seja, ela abrange o nosso leque de demonstração, ok? Então, por exemplo, quando eu falo, todo tricolor é um campeão, Roberto é tricolor, logo Roberto é um campeão. Quando eu falo essa frase, a gente vai ver aqui no argumento verbal, intuitivamente, isso é verdade, certo? Mas como que nós provaríamos isso utilizando da lógica proposicional? A adição de dois números ímpares quaisquer é um número par. Bem, a gente sabe exatamente que adicionar dois números ímpares vai me gerar sempre um número par. Mas como que eu iria expressar isso na lógica proposicional? Certo? Porque se a gente observar, essa segunda frase aqui, a adição de dois números inteiros quaisquer é um número par, ele é exatamente uma proposição declarativa afirmativa que nós iríamos determinar como sendo um P. Ou seja, nada vai fazer com que eu consiga provar realmente que isso é verdadeiro, apesar da gente saber que é verdadeiro. Acesso a esse recinto é permitido somente para pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas. Então, a gente observa que nessas três frases, as três frases são intuitivamente, a gente sabe que são verdadeiras, fazem todo sentido, existe uma lógica utilizada, mas a gente não consegue utilizar da lógica proposicional para provar que realmente esses argumentos verbais são válidos, certo? Mas por que disso? Por que a lógica proposicional não consegue utilizar do argumento dado para provar essas frases? Bem, a resposta, na verdade, está porque existe aí algumas palavras que fazem com que a gente precise expressá-las, né, na lógica. Por exemplo, a primeira frase, todo tricolor é um campeão, Roberto é um tricolor, logo Roberto é um campeão. Se a gente observar, o que diferencia aqui é essa palavra todo, porque eu preciso expressar essa palavra todo numa variável, num conectivo, né, no caso que a gente vai chamar de quantificador, na lógica, para poder realmente provar essa frase. O mesmo aqui, a adição de dois números ímpares quaisquer é um número par. Então, o quaisquer faz com que a gente tenha que ter um poder de expressão maior. Acesso a esse recinto é permitido somente para pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas. Então, permitido, só é permitido. Então, a permissão. Então, essas palavras são palavras-chave que a gente precisa expressar para que realmente faça sentido provar, dar realmente a ideia de que essas frases são verdadeiras, ok? Então, a gente sabe que a lógica proposicional, ela acaba sendo limitada, tá? Na minha expressão. Então, quando eu falo Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal, a gente observa que na lógica proposicional, o que eu faria?
né? A gente pegaria e colocaria Sócrates, homem, como um P, todo homem é mortal como um Q, né? E logo Sócrates é mortal. Então a gente botaria um R, né? Então a gente teria P e Q implica em R, né? Por conta do logo. Então a gente vê o seguinte: a gente sabe que o argumento é válido, intuitivamente a gente vê isso, mas a gente consegue, a gente enxerga que na lógica proposicional não é possível validar esse argumento, certo? Então, como fazer para utilizar isso? Bem, então a gente quer mostrar exatamente R, né? Mostrar que R é uma consequência lógica dessas premissas P e Q, mas a gente não consegue. E aí, o que faz com que a gente realmente o que depende, né, desse significado? O que faz com que realmente essas três frases façam sentido, né? É exatamente a palavra que eu falei, que é a palavra todo, né? Então, o todo, a palavra todo, é ela quem dá a validade do meu argumento, certo? Que não pode ser expresso na lógica proposicional. Daí surge a lógica de predicados, ou o que nós dizemos lógica de primeirados, né? Porque a gente, a todo instante, a gente está utilizando da palavra todo, da palavra qualquer, da palavra existe, né? Então, a gente vai ver como que funciona. Então, qual é a sintaxe da lógica de predicado? A gente precisa, assim como a gente viu na lógica proposicional, a gente também vai ver que existe uma sintaxe na lógica de predicados. Então, a lógica de predicados, ela é composta do seguinte: pelos mesmos conectivos lógicos da lógica proposicional, a gente precisa do que nós chamamos de objetos, a gente precisa do que nós chamamos de predicados, a gente precisa das variáveis e a gente precisa dos quantificadores, né? Até agora, nós conhecemos apenas os conectivos lógicos, que é o não, o e, o ou, o se então e o se somente se. Esses conectivos têm a mesma ideia da lógica proposicional. Agora, a gente vai ver o que seriam os objetos, predicados, variáveis e quantificadores. Então, objetos e predicados. Bem, quem são os objetos? Esses objetos podem ser concretos, podem ser abstratos, né? Então, concretos, por exemplo, o livro, a lua, são concretos. Abstratos, conjunto vazio, a paz, né? Felicidade, né? Fictícios, né? Unicórnio, saci pererê. E também podem ser atômicos ou compostos. Então, os objetos podem ser um teclado é composto de teclas. Então, se ele é composto de teclas, a gente sabe que ele é atômico. Eu não tenho como compor. Um objeto, ele pode ser qualquer coisa a respeito da qual precisamos dizer algo, certo? Então, o objeto é quando eu quero descrever algo a respeito de alguma coisa. Então, por convenção, nomes de objetos são escritos com inicial minúscula e assumimos que nomes diferentes denotam objetos diferentes, certo? Então, a gente pode observar o seguinte, que, na verdade, quando a gente tem lá as proposições, elas podem estar associadas aos objetos, certo? Ok? Então, beleza. Um predicado denota uma relação entre objetos de um determinado contexto do discurso. Então, por exemplo, como que vai funcionar? A gente tem essa figura 1 aí, que são blocos empilhados sobre uma mesa. A gente tem os blocos A, B e C, certo? Quando eu quero dizer, por exemplo, o bloco A está sobre o bloco B, eu posso usar um predicado chamado sobre para dizer que A está sobre B. Então, a gente observa que a gente está fazendo uma associação de dois objetos, que aqui eu estou colocando um predicado, que eu estou
botando, escrevendo como sendo sobre, para poder identificar que a gente está falando que os objetos têm um predicado em relação a eles. Ou seja, A está sobre B. Eu poderia dizer, por exemplo, que C está sobre a mesa. Então, eu vou botar exatamente, vou definir como sobre C, mesa. Ok? Então, para dizer, por exemplo, que o bloco B é azul, agora eu não posso usar mais o predicado sobre, porque ele não está associado a sobre. A gente está associando a cor. Então, eu preciso de um outro predicado que eu vou definir como sendo cor, e vou ter exatamente o seguinte: ó, o meu bloco B tem cor azul, então eu vou definir como sendo cor B azul. Para dizer que o bloco B é maior que o bloco C, por exemplo, a gente vai utilizar do predicado maior. Então, maior BC, ou seja, B é maior que C. Se eu quisesse dizer que B é maior que A, então ficaria maior BA. Ah, mas eu quero, então, falar sobre o menor. Então, eu tenho que ter um novo predicado, que é o predicado menor, certo? Então, A é menor que B, então seria menor a B. Então, por convenção, a gente vai determinar que os nomes dos predicados são escritos com a inicial maiúscula. Então, vocês observem que em todos os meus predicados, todos iniciaram com letra maiúscula. Então, é exatamente eles que vão definir o meu predicado, tá? Beleza. Então, vamos lá. Variáveis e quantificadores. Grande parte da expressividade da lógica de predicados ela é devida ao uso dos conectivos lógicos, que nos permitem formar sentenças complexas a partir de sentenças mais simples. Então, por exemplo, se eu quero dizer que o bloco A está sobre o bloco B e que este está sobre a mesa, como que eu vou escrever isso? Eu vou precisar do conectivo E, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, A está sobre sobre B e B está sobre a mesa, certo? Então, a gente também pode utilizar dos conectivos associando aos predicados. E o que realmente torna a lógica de predicados mais expressiva que a lógica proposicional é a noção das variáveis e dos quantificadores. Então, o que a gente faz? Usando variáveis, podemos estabelecer fatos a respeito de objetos de um determinado contexto de discurso, sem ter que nomear explicitamente esses objetos. Por convenção, nomes de variáveis são escritos com letra minúscula. Então, a variável é aquilo exatamente que a gente define. Por exemplo, se eu tenho 3 blocos, né, bloco A, bloco B, bloco C, e eu quero falar dos 3 ao mesmo tempo, eu não vou falar bloco A, bloco B, bloco C. Eu faço exatamente o quê? Defino uma variável X, que está associada a blocos, certo? E temos os quantificadores, que são 2. O quantificador universal, que é esse azinho de cabeça para cima, que é o para todo, a gente vai falar dele, e ele estabelece fatos a respeito de todos os objetos de um contexto, sem a gente precisar enumerar explicitamente, e o quantificador existencial, que é esse virado ao contrário, e que ele é exatamente, ele estabelece a existência de um objeto, sem eu também identificar quem é esse objeto, certo? Então, esses 2 são os quantificadores utilizados, para todo e o existe. E aí, voltando ao nosso exemplo, eu tenho o seguinte, ó, podemos dizer que todo bloco está sobre alguma coisa, bloco ou mesa, e escrevendo o seguinte, para todo X, ou seja, eu tenho o seguinte, quem é X? X é um carinha. Para todo X, se o cara é bloco, então vai existir um Y que X está sobre Y. Então, quem é esse para todo X? Para todo X, ó, são os blocos, certo?
São os blocos. O bloco é o quê? A, B e C. Mas a professora poderia ser outra coisa? Poderia ser outra coisa. Mas se for outra coisa, essa primeira etapa aqui já vai ser falso, validando tudo. Então, não teria problema. Mas eu vou utilizar dos 3 que são realmente para isso aqui ser verdadeiro. Porque isso aqui sendo verdadeiro, eu tenho que olhar com calma o quê? O meu consequente. Porque o meu consequente precisa ser verdadeiro. Então, se o bloco A é verdadeiro, bloco A é verdadeiro. A. Então, existe um Y, existe um carinha Y, em que A está sobre Y e A está sobre B, certo? Então, isso é verdade. Sobre A, B. E o B? O B é exatamente o quê? B está sobre quem? Está sobre a mesa. Então, eu estou dizendo que S, que sobre o quê? B está sobre mesa. M de mesa. O C, eu tenho que C está sobre a mesa. Então, C está sobre a mesa. Sobre a mesa. Certo? Beleza. Então, ok. Então, agora, a gente vai falar dos quantificadores. Os quantificadores são o existencial e o quantificador universal. Então, nós vamos falar primeiro do quantificador universal, que é o para todo, que é o azinho de cabeça para cima. Para todo x, x é maior que zero. Bem, quando eu falo isso para todo x, x é maior que zero, eu posso expressar da seguinte forma, matematicamente, usando esse símbolo de para todo x, x é maior que zero, certo? Então, esse quantificador universal, que é o azinho para cima, ele pode ser lido como para todo, para cada, qualquer, certo? Para qualquer. X maior que zero é quem? Um predicado, que vai descrever a propriedade da variável x, que é ser positivo. Então, a gente pode representar alguma propriedade ou predicado não explicitado que a variável x possa ter. Então, a sentença geral vai ser para todo x, P de x, onde P de x é a propriedade. Então, para todo x, P de x. Então, qual o valor lógico da expressão? Para todo x, x é maior que zero. Aqui são exercícios que eu peço para vocês fazerem e eu peço que vocês façam antes de eu dar a resposta. Então, todas as vezes, vocês parem a aula para vocês responderem. Então, toda vez que eu fizer um exercício, eu quero que você me dê o valor lógico. Então, vamos lá. Qual o valor lógico da expressão para todo x, x maior que zero? A resposta, na verdade, depende de o quê? Qual é o conjunto universo que é esse x, certo? Então, se o conjunto universo consistir de todos os números positivos, qual vai ser o valor lógico da minha FBF, minha fórmula bem formulada? Pensem, respondam. Vai ser verdadeiro. Agora, se o conjunto universo consistisse de todos os números inteiros, qual seria o valor lógico? Seria falso. Por quê? Porque existem números que são negativos. Ok? Beleza. Então, para todo x, P de x. Se o conjunto universo forem todos os livros da Biblioteca Nacional, e eu chegar e disser que P de x é a propriedade de se ter a capa vermelha, o que eu pergunto? Para todo x, P de x, está dizendo que todos os livros da Biblioteca Municipal têm capa vermelha. Qual o valor lógico disso? Bem, o valor lógico disso é falso. Qualquer biblioteca que você for, a gente não vai ter a mesma capa, muito menos vermelha, certo? Então, é falso. Qual o valor lógico da expressão para todo x, P de x em cada uma das interpretações a seguir? P de x é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões de ouro. Botões de ouro é uma flor, certo? Então, P de x é a propriedade que x é amarelo, aí que são
Então, aqui, vamos para a primeira propriedade. Vamos verificar qual o valor lógico. P de x é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões de ouro. Qual o valor lógico do para todo x, P de x? Pensem. É verdadeiro. É verdadeiro por quê? Porque o meu conjunto universo só possui flores amarelas. P de x é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Pensem, verdadeiro ou falso? Bem, é falso, porque existem flores que não são amarelas. P de x é a propriedade que x é planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. É verdadeiro. Por quê? Porque toda flor é planta. P de x é a propriedade que x é um número positivo ou número negativo. E o conjunto universo é o conjunto de todos os números inteiros. Pensem, verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? Porque, na verdade, o zero não está incluído aí. O número inteiro tem o zero. Ok? Então, é essa a ideia. Então, a gente vai utilizar dessa expressão para todo x, p de x, sem se atentar quem é a propriedade, quem é o x. A gente precisa só ter a ideia do todo. Agora, a gente vai falar do existe. Bem, existe um x tal que x é maior que zero. Como que a gente vai representar isso matematicamente? A gente vai representar exatamente usando o quantificador existe, que é o ezinho virado ao contrário. Então, existe x, x maior que zero. Então, existe, que é o quantificador existencial, ele lê, existe a pelo menos um, existe algum, para algum. Qual é o valor lógico da minha expressão? Existe x, x maior que zero. Isso vai depender novamente de quem? Conjunto universo. Certo? Agora, se o conjunto universo contiver um número positivo, qual vai ser o valor lógico da minha fórmula? Pensem. Verdadeiro. Por quê? Porque existe um que é positivo. Eu sei que o conjunto universo contém pelo menos um. Se o conjunto universo consistir somente dos números negativos, qual seria o valor lógico? Seria falso. Ok? Beleza. Então, vamos lá. FBF, predicados. Expressões podem ser construídas combinando-se predicados com quantificadores, símbolos de agrupamentos, que são os parênteses ou colchetes, e os conectivos lógicos da lógica proposicional. Então, as minhas fórmulas predicadas, elas, além de terem os conectivos lógicos da lógica proposicional, né, elas também têm a combinação de predicados com quantificadores. Uma expressão tem que obedecer regras da sintaxe para ser considerada uma fórmula bem formulada, certo? Fórmulas bem formuladas, contendo predicados e quantificadores, são chamados de FBFs predicados. Então, são construídas a partir das seguintes regras. Todo átomo é uma fórmula da lógica de predicados, certo? Então, a fórmula atômica, né? Se H é uma fórmula, a negação também vai ser uma fórmula. Se H e G são fórmulas, então o OU do H com G é fórmula. Se H e G são fórmulas, então H e G também é fórmula. Se H e G são fórmulas, então H implicando em G, ou seja, se H, então G é fórmula. Se H e G são fórmulas, então H, se somente se G, também é fórmula. E vão ser fórmulas se eu tiver H como fórmula e X uma variável, então, para todo X, H de X e existe X, H de X, são fórmulas, certo? Então, quais dessas fórmulas abaixo são FBF predicadas? A primeira, são FBF predicadas? Bem, não, porque olha aqui, ó, o para todo e o existe não estão vindo precedidos de quem? Predicados. Ou seja, não é. P de X ou Q de Y. Elas são fórmulas predicadas. Ué, Raquel,
Mas por que elas são fórmulas predicadas? Não veio quantificador? Não tem problema nenhum. Elas são o quê? Que a gente vai ver depois, que variáveis que são livres, porque elas não estão presas a um quantificador. Para todo x, P de x implica em Q de x. Também é uma fórmula predicada. Para todo x, existe o y, P de xy, se P de xy e Q de xy acontece, então R de x acontece. Ó, a gente observa que os meus parênteses estão certinhos, certo? Ó, os colchetes também, ok? Os conectivos estão ligando fórmulas e o quem? O meu quantificador também está ligando uma fórmula. Então, também é uma fórmula bem formulada, predicada, ok? Beleza. E aí a gente vai falar da validade, né? A gente viu que na lógica proposicional, a gente via a validade usando ou a tabela verdade ou as regras de inferência, né? De equivalência e de inferência. Então, a gente utilizava da técnica de demonstração, né? Usando essas propriedades. Como que vai ser na lógica de predicados? Vamos lá. A gente diz que uma interpretação para uma expressão envolvendo predicados consiste em o conjunto universo ou domínio da interpretação precisa incluir pelo menos um objeto, ou seja, não pode ser vazio. A especificação de uma propriedade dos objetos no domínio para cada predicado na expressão. Então, eu preciso determinar exatamente qual é a propriedade dos objetos no meu domínio. A atribuição de um objeto particular no conjunto universo para cada símbolo constante na expressão. Ou seja, se o objeto particular ele é um conjunto, está no conjunto universo e ele pertence a uma expressão em que o símbolo é constante, ele precisa estar no meu conjunto universo, ok? Então, a interpretação, ela gera todas as possibilidades. E uma FBF predicada, ela é válida se ela é verdadeira para qualquer interpretação possível, certo? Então, eu tenho que olhar para todas as possíveis interpretações. E, para isso, a gente precisa definir o que é um escopo e variável livre, para a gente realmente definir se é válido ou não. O que é o escopo? Símbolos de agrupamento, como parênteses ou colchetes, identificam o escopo de um quantificador, a parte da FBF a qual o quantificador se aplica. Então, por exemplo, qual é o escopo desse quantificador para todo? É exatamente P de x e Q de x. Qual é o escopo do quantificador, desse quantificador para todo x? P de x. Qual é o escopo desse quantificador aqui do para todo x? Q de x. Ok? O próximo. Qual é o escopo desse para todo? P de x implica em existe x, P de x. É o todo. Então, tá vendo que ele esse parêntese aqui, ele define quem é o escopo desse para todo. Quem é o escopo do existe? P de x. Existe x, P de x, implica em para todo x, P de x. Então, quem é o escopo do existe? O P de x. Quem é o escopo do para todo x? P de x. Se alguma variável ocorre em uma fórmula bem formulada, onde não faz parte de um quantificador, nem está no escopo de um quantificador envolvendo a variável, ela é dita uma variável livre. Então, ela vai ser variável livre se ela não tiver dentro de um quantificador que envolva ela, ok? Então, por exemplo, para todo x, P de xy implica em Q de xy. A gente observa que o y, ele está dentro de um quantificador, que é o para todo. Só que o para todo está associado a quem? A x. Então, y é uma variável livre. Y pode ser qualquer coisa. É uma constante. Para todo x, P de x implica em existe um x, P de xy.
Novamente, o y é uma variável livre. Por quê? Porque tanto no existe quanto no para todo, eles estão associando a quem? A variável x. E y é uma variável que não está sendo especificada. Então, ela é uma variável livre. Beleza. Então, depois disso, a gente consegue dar validade. Como que a gente faz na lógica proposicional? Quais são os valores lógicos na lógica proposicional? Verdadeiro ou falso? Dependendo dos valores lógicos atribuídos às letras da proposição. Então, a gente dá verdadeiro ou falso para as nossas fórmulas atômicas e a gente verifica qual é o valor lógico da expressão. Na lógica de predicados, ela pode ser verdadeiro, falso ou talvez. Quando que vai ser talvez? Se a fórmula tiver uma variável livre. Isso quer dizer o seguinte, quando ela tem uma variável livre, se você ela é livre, né? Então ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser para alguma coisa verdadeiro e se a gente mudar essa variável, ela pode ser falso, certo? Então vai depender da interpretação. Tá? E o que seria intrinsecamente verdadeiro? Ou seja, o que a gente utiliza na FBF proposicional? A gente utiliza o que nós chamamos de tautologia, né? A gente tem que provar que é verdadeiro para todas as atribuições de valores lógicos, certo? Na lógica de predicado, a gente precisa mostrar que a FBF é válida, que é verdadeira para todas as interpretações, ou seja, para qualquer interpretação isso é válido. Metodologia. Na FBF proposicional, a gente utiliza da tabela verdade para determinar se é uma tautologia ou utiliza das regras de equivalência e as regras de inferência. Na lógica de predicado, não existe um algoritmo para determinar se a fórmula é válida. Existem alguns estudos de como fazer, que a gente vai aprender, mas nem todas funcionam, ok? Beleza. Exemplos. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, para todo x, p de x implica e existe x, p de x. Será que isso é verdade para qualquer interpretação? Ou seja, para qualquer x, a propriedade P é válida. Se isso é verdade, então vai existir um x que a propriedade é válida? Verdadeiro, né? Se para todo é válido, então vai existir um. Agora, para todo x, P de x implica em dizer um P de A, ó, esse A aqui é exatamente uma constante, né? Eu tô dizendo que é uma constante porque eu botei A. Se fosse, por exemplo, um P de x, aí seria uma variável livre, né? Só que aí está associado ao x. Então, assim, para todo x, P de x, implica em dizer que P de A é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, porque é válido para qualquer P de x, então também é válido. Para todo x, P de x e Q de x, para ser verdadeiro para todo x, P de x tem que ser verdadeiro e Q de x tem que ser verdadeiro, por isso tudo ser verdadeiro. Isso implica em dizer que se somente se tem que ser válido para todo x, P de x e para todo x, Q de x? Sim, também, certo? Próximo. P de x implica em dizer Q de x implica em P de x. Bem, se esse cara é verdadeiro, certo? Quer dizer que este cara é verdadeiro, certo? Se Q for verdadeiro ou falso, esse cara todo aqui é verdadeiro, certo? Então, o todo é verdadeiro, ok? Ah, mas Raquel, se isso aqui for falso? Bem, se isso aqui for falso, falso implicando em qualquer coisa já é verdadeiro. Então, isso é válido, certo? Então, a gente observa que, na verdade, isso aqui é até uma regra de inferência, né? Isso é válido, sim. Existe um x, p de x, implica em dizer que para todo x, p de x? Não, isso é falso. Isso é falso por quê? Você sabe que existe um que vale na propriedade, mas isso não garante dizer que todos valem. Pode valer, mas isso não é para
qualquer interpretação. Então, isso não é válido. Ok? Beleza. Então, lógica de predicados. Novamente, a gente vai voltar em como provar isso. A ideia é a mesma da lógica proposicional. Então, um argumento pode ser representado também de forma simbólica como P1 e P2 e P3 até PQ, implicando em Q, onde P1 até Pn são as minhas premissas, Q é a minha conclusão, certo? E as FBFs agora são, na verdade, predicadas, né? Então, são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como os conectivos lógicos e os símbolos de agrupamento, tá? Para um argumento válido, Q tem que ser consequência lógica das minhas premissas, P1, P2 até Pn, certo? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Em outras palavras, ela tem que ser válida, ou seja, verdadeira em qualquer interpretação possível. O que a gente faz? A gente utiliza os sistemas das regras de dedução, ou seja, as regras de equivalência e de inferência, aquelas utilizadas na lógica proposicional, então a gente vai manter, ou seja, é válido também, certo? Para demonstrar, para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão, tá? Então, as regras devem preservar os valores lógicos, de modo que, se em alguma interpretação todas as hipóteses forem verdadeiras, a conclusão também vai ser verdadeira, com aquela interpretação. Então, como que vai ser? Regras de dedução para a lógica de predicados. As regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional ainda fazem parte da lógica de predicados, ou seja, elas se mantêm. Então, aquelas regras que eu botei para vocês, elas vão se manter. E aí, por exemplo, se eu tenho um predicado P e P implica em Q, a gente tem, se a gente tem P e a gente tem P implica em Q, a gente pode utilizar da minha regra de inferência, que é modus ponens, para o quê? Gerar Q. Ah, mas Raquel, e se for exatamente uma lógica de, se for um quantificador, utilizando o quantificador? Nada vai mudar. O quantificador também vai funcionar. Então, também é válido se ela for predicada. Então, por exemplo, use a lógica de predicados para provar a validade do argumento. Para todo x, R de x, e para todo x, R de x, impliquem para todo x, S de x, que impliquem para todo x, S de x. O que eu tenho? Eu tenho exatamente o quê? Eu tenho uma premissa que é para todo x, R de x. Eu tenho outra premissa que é para todo x, R de x, impliquem para todo x, S de x. Eu vou ter exatamente como esse cara aqui é igual a esse cara aqui, eu posso aplicar quem? Modus ponens me gerando esse cara aqui. Então, a minha sequência de demonstração é para todo x, R de x, para todo x, R de x impliquem para todo x, S de x, e a gente pode utilizar do modus ponens para gerar para todo x, S de x. Certo? Ok. Então, a gente observa que a gente pode utilizar das regras de dedução para a lógica de predicados. Para isso, a gente precisa, em geral, provar o seguinte. O que a gente precisa? Em alguns momentos, a gente não vai conseguir utilizar, no caso anterior, a gente conseguiu utilizar os quantificadores, porque um quantificador está dentro do outro quantificador. Como que eu vou conseguir reduzir, diminuir? Então, a abordagem geral para provar esses argumentos é o seguinte: primeiro a gente retira os quantificadores, manipula as fórmulas sem os quantificadores e depois coloca os quantificadores no lugar, caso o meu consequente seja utilizando os quantificadores. Então, a gente sabe manipular as minhas fórmulas, porém, a gente precisa saber o quê? Retirar os quantificadores e colocar os quantificadores. Então, as minhas novas regras de inferência vão nos fornecer mecanismos para retirar e inserir os quantificadores, certo? E exatamente o que a gente precisa. Então, a gente precisa de mais 4 regras de dedução que nós vamos aprender.
São 4. 2, uma para retirar o quantificador universal e uma para retirar o quantificador existencial. E 2, uma para inserção do quantificador universal e a outra para inserir o quantificador existencial. Ok? Beleza. Então, como que vai funcionar? A gente quer, de para todo xp de x, deduzir a retirada do para todo. Então, eu posso deduzir isso para um p de t, onde t é uma variável, um símbolo constante. Eu posso fazer isso. Porque se vale para qualquer um x, vai valer para um t específico, certo? Que nós chamamos de particularização universal. Se t for uma variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador para t. O que significa isso? Significa que se dentro do para todo x, p de x, eu tiver o t dentro do meu quantificador, eu não posso utilizar ele. Por quê? Porque senão eu vou ficar com duas variáveis que antes ela era livre ou ela já estava sendo utilizada e eu estou igualando ela. A gente vai ver um exemplo de que realmente isso não funciona. A gente tem do existe x, p de x, eu também posso deduzir o p de t, onde t é uma variável ou um símbolo constante não utilizado anterior na sequência de demonstração. Isso é importante falar, por quê? Porque se ela já foi utilizada anteriormente, o que você está dizendo? Você está dizendo que existe um ou mais de um, existe mais de um que tem a propriedade P. Mas o existe x, P de x, ele não garante isso, ele garante apenas um. Então, particularização existencial. É necessário que seja a primeira regra a usar o T. Então, isso é importante. A gente também vai ver por que é preciso dessa informação. E aí, essas duas são as de retirada dos quantificadores. Agora, eu quero exatamente inserir os quantificadores. Então, de P de x, eu posso deduzir para todo x, P de x, que nós chamamos de generalização universal, que é GU, e eu vou poder fazer isso se P de x não vai poder ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre. Então, eu só vou poder gerar P de x para deduzir para todo x, P de x, se x não era uma variável livre. Porque se ela era uma variável livre em algum momento, ou seja, se ela foi deduzida de algum momento uma variável livre, então eu não posso fazer isso, eu não posso gerar um para todo. E P de x ou P de A é um existe x, P de x, que é a generalização existencial. Então, de P de A para um existe x, x não pode aparecer em P de A. Claro, e a gente vai ver por que não dá. Então, a primeira regra de dedução é particularização universal, que é P de U. P de U. Essa regra diz que nós podemos deduzir P de X, P de Y, P de Z, P de A, para todo X, P de X, retirando assim o quantificador universal. Se P é verdadeira para todos os elementos do conjunto universo, podemos nomear um tal elemento por um nome arbitrário de variável, como x, y ou z, ou podemos especificar uma constante particular no domínio, e P ainda vai ser verdadeira para todos esses elementos. Certo? Então, eu posso deduzir. Se é válido para todo x, vai valer para alguém. Então, exemplificando. Lembra aquele exemplo que a gente falou lá no início da aula? Nós vamos agora provar ele. A particularização universal pode ser usada para provar um dos silogismos clássicos do filósofo e cientista grego Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. e foi o primeiro a desenvolver um sistema de lógica formal. O argumento tem a seguinte forma: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Como que o argumento fica? Se eu tenho todo homem é mortal, então eu tenho o seguinte: para todo x, então eu tenho que definir quem são os predicados. O primeiro predicado seria x ser homem. O segundo predicado é x ser mortal, certo?
um outro predicado, x ser mortal, chamei M de x. Chamei de S o símbolo constante. Por que eu preciso desse símbolo constante? Porque Sócrates é uma constante, certo? E a gente diz o seguinte, todo homem é mortal. Então, eu digo o seguinte, ó, para todo x, se x é homem, então x é mortal, certo? Então, para todo x, se x é homem, então x é mortal. Sócrates é homem, então eu tenho E, S de... H de S. H de S, porque Sócrates é homem. E isso implica em dizer que Sócrates é mortal, ou seja, que M de S. Será que isso é verdadeiro? Como é que eu vou provar isso? Então, eu vou provar que para todo x, H de x implica em M de x e H de S implica em M de S. Então, quais são as minhas hipóteses? Para todo x, H de x implica em M de x e H de S. Então, essa é a minha conclusão. Ou seja, Sócrates é mortal. Então, eu tenho essas as minhas hipóteses. Concordam comigo que esse cara aqui é diferente desse cara que está... Perdão, desse cara que está aqui? É diferente. E eu tenho o quê? Um quantificador que está me atrapalhando. Então, eu preciso retirar ele. Ao retirar ele, é um para todo. Ou seja, se vale para X, vai valer para qualquer um. Que no caso aqui eu vou colocar em S. Por quê? Porque ele está em S. Então, eu vou usar a generalização universal para retirar o quantificador X. Então, eu vou gerar quem? H de S implica em M de S. E agora eu posso usar quem? Modus ponens, gerando quem? M de S. Ok? Então, agora eu consegui provar, usando a lógica de predicados, o silogismo que eu dei no início da nossa aula. Ok? Beleza. E aí, qual é a restrição? Lembra que eu falei que tem uma restrição sobre a particularização universal? Se eu tiver, por exemplo, para todo x existe y, p de x, y, eu não posso retirar o quantificador universal x e colocar no x o meu y. Eu não posso chegar e botar, tirei o quantificador universal para todo e vai ficar, existe y, p de y. Isso não pode levar, não pode acontecer. Por quê? Porque, nesse caso, a variável x foi substituída por y no escopo de um quantificador para y. Isso não pode acontecer, não é válido. Por quê? Exemplo, se o conjunto é o conjunto dos números inteiros, e se p de xy significa x menor que y, quando eu retiro o quantificador x e coloco y, eu estou dizendo que y é menor que y, certo? Quando eu digo que para todo x existe um y que x é menor que y, é verdade. Para todo inteiro vai existir um inteiro maior. Quando eu retiro esse quantificador e coloco existe um y, p de y, não existe nenhum y em que y é menor que y, certo? Ok? Isso é falso. Ok? Então, não posso fazer isso. Eu só vou poder colocar uma variável ou uma constante no x diferente de y. Então, beleza. Então, demonstre o argumento. Para todo x, p de x implica em r de x e não r de y. Isso implica em não p de y. Quem são as minhas hipóteses? A primeira hipótese é para todo x, p de x implica em r de x. Minha segunda hipótese, não r de y. Quero provar exatamente quem? Não p de y. Então, minhas hipóteses são essas. Bem, para eu manipular com a hipótese 2, eu preciso retirar o quantificador para todo. Ou seja, eu preciso, então, utilizar da generalização universal. Certo? E vou colocar em função de y. Por quê? Porque a minha hipótese 2 está em função de y. E eu posso, porque o y não foi utilizado em nenhum momento dentro do escopo do meu quantificador universal. Então, P de y implica em R de y. Bem,
Se eu tenho não R de Y e P de Y implica em R de Y, eu vou usar, então, modo Stoles para gerar quem? Não P de Y, provando o que eu queria. Ok? Beleza. Agora a gente vai falar da particularização existencial, ou seja, a retirada do quantificador existencial. Essa regra nos permite retirar o quantificador existencial. Então, a partir de um existe, P de X, eu posso deduzir P de X, P de Y, P de G, P de Z, P de A, desde que estes sejam essencialmente nomes ou símbolos constantes novos. Então, isso é importante. A gente precisa se ater a isso. Não pode ter sido utilizado antes. Então, se P for verdadeira para algum elemento do conjunto universo, podemos dar um nome específico a esse elemento, mas não podemos supor nada mais sobre ele, porque ele é válido para um. Eu não sei dizer se ele é válido para mais de um. Então, por exemplo, para todo x, P de x implica em Q de x, e existe y, P de y, implica em Q de A. Então, eu tenho aqui a primeira hipótese, aqui eu tenho a segunda hipótese, e eu quero provar Q de A. Então, vamos lá. Hipótese e hipótese, ok? O que eu faço primeiro? Retiro o quantificador. Ah, vou retirar o quantificador para todo ou vou retirar o quantificador existe? Primeiro, vou retirar o quantificador existe. Por quê? Porque, como eu quero em função de A e o A ainda não foi utilizado, eu vou primeiro retirar o existe. Em função de quem? De A. Então, eu vou usar o quê? A particularização existencial para tirar o existe, certo? E depois, eu posso agora tirar o quem? O meu para todo. Como é para todo, eu posso colocar em função de A. Por quê? Porque se vale para todos, vale também para A. O existe, não. Mas o para todos, sim. Então, eu vou retirar em função de A. Então, particularização universal. Agora, tendo P de A e P de A implica em Q de A, modus pones, gerando Q de A. Certo? Beleza. Observe o seguinte, no passo 3, foi dado o nome A ao elemento específico que tem propriedade P. No passo 4, usou-se, então, a particularização universal para dizer que um condicional que é universalmente verdadeiro no domínio, certamente é verdadeiro para esse elemento A. Então, eu já expliquei, eu posso fazer isso porque o 1 é um para todo, então vale a propriedade. Agora, se eu trocasse as ordens, eu já respondi. Se eu trocasse a ordem, o que ia acontecer? Se a particularização universal tivesse sido utilizada primeiro na hipótese 1 para se nomear a constante A, não teria como eu supor que A é o caso particular da minha propriedade, certo? Então, eu não posso utilizar. O efeito da restrição sobre a particularização existencial é que você deve, primeiro, olhar todas as suas hipóteses e, se quiser usar particularização existencial em algumas delas, faça primeiro. Então, sempre eu vou retirar o existe primeiro. E agora a gente vai colocar generalização universal. Então, a generalização universal permite que se insira o quantificador universal. Só que a gente precisa ter cuidado. Se eu soubermos que P de x é verdadeiro e que x é um elemento absolutamente arbitrário, isto é, que x pode ser qualquer elemento do conjunto do universo, então eu posso concluir para todo x P de x. Se supormos que x representa algum elemento específico do domínio que tem a propriedade P, então a gente não pode generalizar esse elemento. Por quê? Porque se ele é específico, não pode dizer que ele é para todos, certo? Então, exemplo. X, isso tem que ser consequência para todo x Q de x. Então, para todo x P de x que implica em Q de x é uma hipótese. E para todo x P de x é outra hipótese.
Eu quero provar o para todo, eu quero chegar à conclusão do para todo x, que é de x. Bem, vou tirar os quantificadores. Vou tirar o quantificador do 1, certo? Da hipótese 1. Vou retirar o quantificador da hipótese 2. E aí a gente chega à conclusão que eu posso usar modo expoente para gerar Q de x. Gerei Q de x. Observe que x é um cara que veio do para todo. Ou seja, eu posso, então, o x, ele não é específico no meu conjunto universo. Ele é exatamente tudo. Pode valer para todos. Então, eu posso voltar com o para todo. Certo? Então, eu posso utilizar a generalização universal para gerar o para todo. Ok. No passo 4, note que não existe restrição em PU sobre usar novamente o mesmo nome. Por que isso? Porque era o para todo, certo? Se fosse o existe, não poderia. Então, se eu tivesse, por exemplo, P de x, uma hipótese, para todo x, P de x, e eu fizesse uma generalização universal no meu item 1, isso está certo? Isso é verdadeiro? Eu consigo? Esse uso está certo? Não, está incorreto. Por quê? Porque x era uma variável livre. Ele era uma variável livre na minha hipótese. Como que eu posso chegar e dizer que ele agora vale para todos? Então, eu não posso utilizar, porque x era livre. Então, só para exemplificar para vocês entenderem, conjunto universo, consiste de todos os carros. P de x significa que x é amarelo. Se x é amarelo, eu posso gerar que todos os carros são amarelos? Algum carro pode ser amarelo, mas certamente não é verdade que todos são amarelos. Certo? Então, eu não posso fazer isso. Beleza. Então, vamos lá. Para todo x, existe y, Q de xy é a hipótese. Retirei o quantificador universal, ou seja, utilizei da particularização universal, então existe y, Q de xy. Retirei o quantificador existencial. Por que eu não retirei antes o quantificador existencial aqui? Porque ele estava preso ao para todo. Então, quando isso ocorre, eu tenho que primeiro retirar o quantificador do escopo todo, certo? Então, aí eu botei Q de x, T, ou seja, y, um ter qualquer. E aí voltei com para todo. Eu posso fazer isso? Eu posso utilizar do quantificador universal fazendo para todo x, Q de xy? Não. Por quê? Está incorreto. Porque quando você voltou com para todo, você voltou associando a 3. E x era uma variável livre aqui. Aqui o x não era a variável livre, mas aqui ele passou a ser livre. E você utilizou nesse passo. Então, não. Q de xt foi deduzido da FDF no passo 2, no qual x é livre. Certo? X é livre. Então, eu não posso fazer isso. Então, por exemplo, por que isso realmente não pode? Conjunto universo, consiste de todos os números inteiros. Q de xy representa x mais y igual a 0. X mais y igual a 0 quer dizer o seguinte, ó, que para todo x sempre vai existir um y que x mais y é igual a 0. Isso é verdade. Por quê? Para qualquer x que eu dê, vai existir um y em que a soma dos dois vai ser 0. Quem é? O oposto dele. Se x é 2, y é menos 2. Se x é 5, y é menos 5. Se x é 0, y é 0. Então, essa proposição é válida para qualquer interpretação. Certo? Agora, se eu tenho que t é um inteiro em particular, ou seja, agora eu passei para quê? Q de xt. Q de xt está dizendo o seguinte, que x mais um t é uma constante, ele é fixo, certo? Então, não é verdade dizer que x mais esse t vai ser 0. Isso só vai ocorrer quando x for 0, certo? Então, não é verdade que somando qualquer x a t, vou ter o 0, certo? Então, por isso que não é verdade.
Demonstre o argumento para todo x, p de x e q de x, implica em para todo x, q de x e p de x. Qual a minha hipótese? Para todo x, p de x, certo? E eu quero exatamente provar para todo x, q de x e p de x. Essa é a minha hipótese. Retiro o quantificador universal, retirei o quantificador. Posso usar a regra de equivalência, que é comutativa, ou seja, P de x e Q de x é equivalente a Q de x e P de x. E agora eu posso usar o voltar com o quantificador para todo. E eu posso voltar porque x era válido no início da minha questão, certo? Do meu argumento. Beleza. E agora, para finalizar, é a generalização existencial. Ou seja, eu vou o quê? Colocar o meu existe. Então, permite a inserção de um quantificador existencial e eu consigo deduzir de P de x ou P de A, eu deduzo existe um x P de x. Se algo foi nomeado como tendo a propriedade P, logo podemos dizer que existe algum elemento que tem a propriedade T. Então, demonstre o argumento. Para todo x P de x, implica em existe x P de x. Lembra que a gente viu que esse argumento é válido, que é verdadeiro, intuitivamente? Se todos têm a propriedade P de x, então vai existir um que tem a propriedade P de x. Então, a minha hipótese é para todo x P de x. Hipótese, retiro o quantificador, retirei. Agora, eu posso voltar com o quantificador? Voltar não, né? Se P de x é válido, eu sei que existe um que funciona para x. Então, existe um x P de x. Então, eu posso colocar o quantificador existe. Então, sem a restrição sobre a generalização, de P de AY, eu poderia deduzir, existe um Y, P de YY. Essa foi a restrição que a gente viu lá naquele quadrinho, certo? Eu não posso, isso não pode acontecer. Por quê? Porque a variável quantificada Y, que foi colocada no lugar do símbolo constante A, já havia aparecido na minha fórmula, a qual se aplicou a generalização existencial. Então, eu não posso utilizar. Eu só posso utilizar se for diferente. Certo? Mas o argumento P de AY implica em existe Y, P de Y não é válido. Exemplificando. Conjunto universo, conjunto dos números inteiros. P de XY significa dizer que Y é maior que X, então essa é a propriedade. Então, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que IA representa o número 0, tá? Então, a gente tem o seguinte, que Y é maior que 0. Isso não significa que existe um número Y que é maior do que si mesmo, certo? Ou seja, P de AY é dizer o quê? Que Y é maior que 0. Eu chamei A de 0. Isso não quer dizer que existe um Y, que Y é maior que o próprio Y, certo? Isso não é verdade. Beleza. Use a lógica de predicados para a prova do argumento. Para todo x, p de x e q de x, impliquem para todo x, p de x e para todo x, q de x. Hipótese, certo? E eu quero provar exatamente isso tudo. O que eu vou fazer? Eu vou exatamente usar, eu posso usar o para todo x, p de x, lembra daquela minha questão particularização universal, certo? Eu poderia utilizar de quem? Daquela minha questão, o quê? Do implica. Não, perdão, desculpa. Pensei errado. Eu estou pensando que esse aqui é eu ao invés de implica. Desculpa. Eu tenho como hipótese para todo x, p de x e q de x, e quero provar que para todo x e p de x e para todo x, q de x. Eu quero provar exatamente isso aqui. O que eu tenho? Eu tenho como hipótese para todo x, p de x e q de x, retiro o quantificador universal, ficando em p de x e q de x. P de x e q de x pode ser deduzido por simplificação, tanto p de x quanto q de x. Então, eu posso usar da simplificação dos dois. No 3, a gente pode usar o quê?
voltar com o quantificador universal x, já que ele foi usado no início da minha questão. Então, eu posso usar o quê? A minha generalização universal. Assim como eu posso usar a generalização universal para o meu item 4 também, ok? Então, a gente consegue. Agora, usando do 5 e 6, eu posso fazer o quê? A conjunção. Então, eu utilizei da conjunção e provei o que eu queria, ok? Beleza. Como extensão do método dedutivo, podemos inserir uma hipótese, que a gente chama de hipótese temporária na demonstração. Por que a gente utiliza essa hipótese? Às vezes a gente não consegue provar. Então, a gente utiliza de uma hipótese que a gente chama de temporária, ou seja, dizendo o seguinte, ó, vamos supor que ela seja verdadeira, e aí, para que realmente ela seja verdadeira, eu preciso manipular de forma que ela me gere algo verdadeiro. Como que funciona isso? Se alguma fórmula T for inserida em uma sequência de demonstração e finalmente essa fórmula bem formulada F for deduzida de T e de outras hipóteses, então a fórmula bem formulada T implica em F pode ser deduzida das outras hipóteses e, portanto, pode ser inserida na sequência de demonstração. Isso por quê? Porque se T foi inserida na sequência, certo? E eu gerei um F, ou seja, se esse cara é verdadeiro, tá? E ela foi deduzida por ele, para um cara F, F também é verdadeiro, certo? Então, se eu tenho T implica em F, esse cara é verdadeiro. Então, eu posso utilizar. Ah, mas se T for falso, Raquel, se T for falso, o meu F também é falso, porque ela foi deduzida desse cara, certo? Então, T implica em F, também vai ser verdadeiro, porque falso implicando em falso é verdadeiro. Então, eu posso utilizar dessa fórmula justamente por quê? Porque no final, quando eu gero T implica em F, eu transformo no processo verdadeiro. Então, eu tenho, por exemplo, P de x implica em para todo y, Q de xy. E eu quero provar para todo y, P de x implica em Q de xy. Quem é a minha hipótese? É somente essa fórmula, certo? Mas essa fórmula eu não consigo resolver nada. Mas eu resolveria se eu tivesse, por exemplo, P de x, certo? Se eu tivesse um P de x também como hipótese, eu resolveria o meu problema. Então, vamos ver se a gente consegue resolver. Eu vou chamar P de x como uma hipótese temporária. Eu posso usar exatamente o modus ponens para resolver e vou gerar quem? Para todo y, Q de y, por modus ponens, certo? E eu quero o quê? P de x implica em Q de xy. Opa! Para todo y, Q de xy, eu posso retirar o quantificador y e vou gerar Q de xy. Então, eu retiro o quantificador para todo e agora eu vou fazer o quê? Vou sair com minha hipótese temporária. Eu vou sair com a minha hipótese temporária como? P de x implica em Q de x. Y. Q de xy veio exatamente decorrente da minha hipótese temporária. Esse aqui seria o meu F, certo? Então, eu vou e aplico a saída da minha hipótese temporária. Ou seja, transformando em algo verdadeiro. E aí, agora eu posso colocar o quantificador x, certo? Perdão, y, né? Y, por quê? Y é o cara exatamente que a gente sabe que vale para todo, certo? Então, eu posso colocar o quantificador para todo y. Para todo y, P de x implica em Q de xy. Beleza? Ok. Use a lógica de predicados para a prova do argumento. Não existe x a de x, implicando em para todo x não há de x. Ou seja, não existe um x que tenha propriedade A. Implica em dizer que para todo x não vale A de x. Esse é uma nova regra de inferência
tá? Para a lógica de predicado. A gente pode utilizar dessa regra para resolver várias coisas, que a gente vai chamar de negação, certo? Então, eu tenho como hipótese não existe x a de x. Então, essa é a minha hipótese. E aí eu não tenho mais nada. O que eu vou fazer, então? Eu vou, então, jogar uma hipótese temporária. Quem é a minha hipótese temporária que eu vou usar? O A de x. Por que o A de x? Justamente porque é quem eu vou querer retirar aqui quando eu faço o para todo. Mas eu tenho uma negação aqui. Então, vamos ver como é que funciona. A de x, certo? Eu tenho exatamente a minha hipótese temporária, certo? E eu vou ter exatamente o seguinte: se eu tenho A de x, então eu posso chegar à conclusão que existe um x A de x, certo? Se vale para um x, eu posso colocar o existe, certo? Se eu posso usar o existe, eu posso o seguinte, ó, essa é a minha temporária e essa aqui é o meu F, que foi gerado. Então, eu retiro a minha hipótese temporária. Quem? A de x implica em existe x a de x. Por isso que eu coloquei o a de x. Justamente porque esse cara aqui, eu preciso dele. Por quê? Porque quando eu tenho não existe a de x e o existe a de x, eu posso utilizar de quem? Do meu modus tollens, certo? Então, posso fazer o modus tollens com 1 e 4, gerando quem? Não A de x, que era o que eu queria, não A de x. Como para todo ele vale para o x, porque aqui ele está negando, ou seja, não existe um x que tenha a propriedade A de x, certo? Então, quer dizer que para todo cara não existe A de x. Então, eu posso voltar à generalização universal, certo? Ok. Eu quero que vocês tentem fazer em casa esse aqui, que é não para todo x A de x, implica em existe x, não A de x, que é a negação, certo? Também, então eu posso usar tanto esse quanto esse como regras de inferência, ok? Então, vamos lá. Para finalizar, use a lógica de predicados para a prova do argumento. Para todo x, p de x ou q de x, implica em não existe x, p de x, implica em para todo x, q de x. Então, eu tenho como hipótese exatamente esse cara. Vou o quê? Utilizar desse cara aqui como minha hipótese temporária. Ah, professora, mas você poderia usar como hipótese temporária ou poderia usar como a hipótese exatamente daquela regra lá na lógica proposicional que eu posso utilizar do meu quê? Antecedente e provar o meu consequente. Posso, tá? Então, eu vou exatamente fazer isso. Então, eu vou ter não existe x, p de x, vai ser exatamente o que utilizo da negação. Então, para todo x, não p de x. Então, eu tenho para todo, tanto em 1 quanto em 3, posso retirar o para todo em ambos, certo? Usando particularização universal. E eu vou ter não p de x com p de x ou q de x, eu vou usar o silogismo disjuntivo, gerando quem? Q de x. Gerei Q de x, como x vale para o para todo, eu volto com o para todo, certo? Pela generalização universal. Então, é assim que funciona a lógica de predicados, ok? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula, tá? De lógica de predicados, certo? E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Muito obrigada.